Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando a nossa 4ª edição do APCast, o podcast do pessoal da Caixa. E hoje temos a honra de receber aqui 2 ilustres convidados. Temos aqui o Carlos Alberto, que é o presidente da EAP, Associação dos Economiários Aposentados, daqui de Pernambuco, e também o Ricardo Pontes, que é o presidente da nossa FUNCEF. Então, obviamente, o bate-papo hoje vai ser sobre o nosso fundo de pensão, não tem como ser diferente. E aqui, deixa eu só ler rapidamente aqui, fazer uma apresentação do nosso Ricardo. Ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará, com especialização em Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Empregado da Caixa há 35 anos, onde exerceu diversos cargos, entre eles o de supervisor regional, gerente de relacionamento PJ e gerente executivo na matriz. É claro que nessa contagem de 35 anos não estão computados o período que ele foi menor da Caixa, né? E também estagiário da Caixa. Ele possui também sólida experiência na gestão pública, tendo atuado como secretário de Administração e Previdência do Piauí, diretor-presidente da Fundação Piauí Previdência por mais de 4 anos, diretor-presidente da Empresa de Gestão de Ativos do Estado do Piauí e presidente dos Conselhos de Administração da Zona de Processamento de Exportações, Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí e Agência de Fomento do Estado do Piauí. Na esfera federal, foi assessor federativo e parlamentar na Secretaria-Geral da Presidência da República. Após colaborar para o desenvolvimento federal e estadual, Ricardo Pontes chega à FUNCEF para implementar um plano de gestão com foco no participante, gestão sustentável dos planos de benefícios, fortalecimento da excelência das áreas de investimento e de governança e compliance. Bom, está aqui devidamente apresentado o nosso convidado, Ricardo Pontes, a quem agora eu dirijo a palavra para os seus cumprimentos iniciais. Seja bem-vindo, Ricardo. Ótimo, obrigado, Marconi. Prazer estar aqui, prazer estar aceitado e estar aqui participando desse podcast aqui em Pernambuco. Prazer estar conhecendo aqui nosso amigo Carlos, aqui, que representa os nossos participantes, em especial os nossos participantes aposentados. E você, Marconi, nosso grande representante, não só na esfera local, aqui presidente da nossa PCF, né, mas também nacional, através da nossa Federação Nacional dos Gerentes. Então, prazer estar aqui para a gente conversar um pouco aí sobre esse tema que é tão relevante, tão importante para todos nós, né, que é o nosso fundo de pensão, né? A gente está tratando não só do presente, mas também tratando do nosso futuro. Ok. Ao lado dele está aqui o nosso Carlos Alberto, presidente da EAP, da Associação dos Economiários Aposentados, né? Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Obrigado, Marconi. Eu agradeço a você, agradeço a nossa PCF pelo convite e é um prazer estar ao lado do nosso presidente Ricardo, que tem sempre atendido, tem aberto a FUNCEF como nunca foi feito antes. Eu queria só também apresentar uma justificativa. Desde a primeira edição do nosso podcast, a gente faz questão de ter uma mulher presente na mesa. E a nossa convidada da vez era a Roselane Batista, que hoje está como presidente da nossa GCF. Ela realmente tem um outro compromisso dentro da Caixa Econômica, não pôde participar. E aí também chamamos a nossa diretora Suzana, mas infelizmente ela tinha também um compromisso hoje com o Sindicato dos Bancários. E aí, infelizmente, dessa vez não vamos ter uma representação feminina na mesa, mas certamente teremos participação de algumas mulheres através do nosso bate-papo, a interação com os colegas que enviaram para a gente as suas perguntas e vamos levar até os nossos convidados. Ricardo, vamos começar então o nosso bate-papo. Falar um pouquinho aí sobre a sua chegada na FUNCEF, falar um pouquinho como foi que o Ricardo chegou à FUNCEF. A sua história, né, que habilitou para assumir aí uma das fundações mais importantes, né, Fundo de Pensão dos Empregados da Caixa. Bem, pois é, como você mesmo falou, né, eu estou na Caixa já há 35 anos, trabalhando, já tive um tempo antes, como você também lembrou, como office boy, como menor, então desde 89 na Caixa. E só que durante esse tempo, Marconi, eu fui também, quando lá no Piauí, em 2003, nós tínhamos um colega da Caixa, nós temos um colega da Caixa, hoje já aposentado, o Wellington Dias, que é o ministro Wellington Dias.
Ele foi governador do Piauí, né, por 4 mandatos, né, sendo que o primeiro foi em 2003. E em 2003 ele convidou diversos colegas da Caixa para serem secretários, para atuar, trabalhar com ele naquela nossa primeira e grande experiência lá como gestores, né, indo para o serviço público, efetivamente. Então, lá no estado do Piauí, atuei em diversas áreas, como você leu aí o meu breve currículo, sendo que agora, mais recentemente, fui secretário de administração, e um dos grandes problemas lá do estado do Piauí, como é também em quase todos os estados brasileiros, não só estados, mas também nos municípios, é a Previdência. A Previdência é um grande debate, é um dos grandes dilemas, né, da gestão pública, do gestor público. E em 2019, o governador Wellington me convidou para presidir, para ir para a Fundação de Previdência do Estado do Piauí, onde ele lá cuida de todo o RPPS, todo o regime de previdência própria do Estado do Piauí. Então, em 2019, eu fui para lá, fiquei desde 2019 até o final do seu mandato, no finalzinho de 2022, quando concluímos o mandato, e aí no início de 2023 eu retornei para a Caixa. E nesse retorno para a Caixa, houve o processo aberto. Na época, a presidente Rita abriu um processo de seleção para a fundação, e aí na qual me inscrevi, participei, né, com essa experiência que eu vinha trazendo, que eu trouxe lá do Estado, lá do RPPS, ajudando agora aqui, fui selecionado, né, e ajudando agora aqui no trabalho que eu estou fazendo à frente da nossa fundação, cuidando aí do nosso regime de previdência complementar, que é a nossa FUNCEF. O nosso Carlos Alberto está no segundo mandato, é esse, Carlos? Hoje a EAP tem quantos associados no seu quadro? Nós temos 1.112 associados. Bastante. E de portas abertas para receber novos associados agora com o PDV da Caixa, né? Para receber os novos. Né? Isso. É um trabalho interessante, porque a EAP está se preparando para receber e nós nos preparando para reter também os colegas, para eles permaneçam também, que vão para a EAP, mas permaneçam também nas nossas entidades representativas, né? Porque eles mantêm o relacionamento com os colegas da ativa e sempre é importante. Tem 3.200, só informando, né? 3.200 estão saindo agora, né? Até ontem, mais de 530 já tinham dado entrada no pedido de aposentadoria na fundação, já agora desse processo do PDV que está em aberto. A gente, infelizmente... Do Brasil todo, né? Não só de Pernambuco. É claro que tem uma questão legal, mas, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande das entidades de poder ter acesso à relação desses colegas, para que a gente possa acolhê-los, né? Para que possa também fazer uma homenagem justa a eles. E aí a gente tem que se virar aí, infelizmente, aí existe uma preocupação com a LGPD, mas eu já solicitei, inclusive, a área jurídica da FENAG, para avaliar realmente qual a possibilidade que tem, porque as entidades que representam os colegas não têm condição de realmente identificar e fazer um trabalho correto, né? De homenagear, de acolher, e é um momento de transição muito importante na vida desses colegas, né? Uma mudança, não deixa de ser uma grande mudança drástica, a maioria está saindo com no mínimo aí 35 anos de trabalho na empresa, então é toda uma vida, né? E eles precisam estar junto às entidades, né, para que possam fazer da melhor forma essa transição. A gente tem algumas perguntas, Ricardo, que obviamente vão aparecer aqui, e com certeza a questão do equacionamento é um assunto que vai surgir. A gente sabe que vai ter uma super live agora, dia 31 de julho, né, com a participação das entidades, onde vai ser apresentada, digamos assim, a proposta com as suas alterações a partir da... Consolidado já, a partir toda a discussão. Isso, a partir da discussão com as entidades. Mas, obviamente, não impede que a gente, sem querer estragar o momento do dia 31, mas que a gente possa discutir algumas questões aqui, que com certeza tem uma audiência grande hoje, a maioria da audiência hoje é em função desse tema, eles têm uma expectativa de ouvir. Eu tenho participado de reuniões lá em Brasília com a FUNCEF, aí tem levado colegas também, lideranças para participar, várias entidades participando, dando a sua contribuição. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui a primeira pergunta para segurar a audiência, né, para entrar no assunto só mais para frente, porque todo mundo vai com certeza aguardar para ter a discussão sobre o bate-papo sobre a questão do equacionamento. Mas tem alguns colegas que já mandaram as perguntas para a gente, e é preciso esclarecer a vocês, é o seguinte, o que acontece? O Ricardo tem uma agenda vasta, ele abriu esse espaço para a gente, de forma muito gentil,
Mas ele tem uma agenda vasta aqui em Pernambuco até retornar para Brasília. E esse programa, na verdade, ele está sendo gravado, né, um pouquinho antes. Ele está indo ao ar às 20 horas, mas está sendo gravado um pouquinho antes. Foi por isso que nós solicitamos aos colegas que encaminhassem perguntas até às 14 horas, para que ele pudesse organizar durante a gravação, ter o acesso a essas perguntas. Mas vamos lá, então, começar. Eu tenho aqui uma primeira pergunta. Eu gostaria de saber, isso aqui foi a Ana Lúcia, aqui não fala de onde ela mandou, mas gostaria de saber sobre a redução de 50% das prestações do Crediplan por 12 meses, que ocorreria enquanto se discute a proposta do equacionamento. Essa redução seria em função de baixar os juros nesse período. Uma renegociação por escolha do aposentado pensionista. Poderia falar um pouco sobre isso aí? Pois não, isso. Está no bojo, né, do conjunto de propostas que nós estamos discutindo visando a redução do nosso equacionamento que nós pagamos hoje. Primeiro, depois a gente volta para os outros pontos, mas o que nós observamos, Carlos? Você sabe aqui, acompanhando os participantes aqui da associação no dia a dia, muitos dos nossos colegas estão endividados, com endividamento bastante alto, né, infelizmente. Então, nós temos, dentro da nossa fundação, o empréstimo direto, que a gente chama de Crediplan, para os participantes. E lá nós visualizamos também o tanto as pessoas realmente estão comprometidas com seus benefícios, seu rendimento mensal comprometido com essas prestações. Então, um dos pontos que a diretoria visualizou, e também nas discussões do grupo técnico formado pela FUNCEF e pela Caixa, apontou também para a gente como uma alternativa, para que a gente pudesse rever, na medida em que possibilitar a essas pessoas que têm empréstimos e que estão endividadas, uma renegociação com algum tipo de vantagem, lógico, né? Então, o que é que nós colocamos e que está sendo apresentado, nós já estamos discutindo, Marconi, efetivamente, dentro da diretoria, que precisa passar pela área de governança, em que é o quê? Abrir a proposta, reduzindo a taxa de juros, nós estamos trabalhando lá uma taxa hoje de 5,99%, quase 6% ao ano, em que a pessoa possa aderir de forma voluntária, cada um a opção é individual e também cada um faz se quiser, em que ela terá, nos 12 meses seguintes, uma redução de 50% do valor da prestação. Qual era a ideia inicial? Que as medidas que nós estamos discutindo visando a redução do equacionamento, em ela sendo aprovada agora, ela demora um tempo para ser implementadas, elas não são automaticamente, porque ela tem todo um ciclo de governança a passar, tanto internamente na Fundação, depois na Caixa Econômica, no CA da Caixa, depois vai para o SESC, que é a secretaria que acompanha e coordena as estatais, né, porque tem um desembolso da Caixa, então por isso tem que ter autorização do SESC. O SESC é uma secretaria vinculada ao Ministério de Gestão e Inovação, MGI. Em sendo aprovado lá, retorna e vai para a Previc, que na Previc também tem que ser aprovado, porque a gente está mexendo em regulamento. Então, como está mexendo em regulamento, vai à Previc. Então, esse processo todo demora um pouco. Então, por isso que a gente visualizou em dar um alívio já para o participante com essa redução de 50% do valor das prestações que ele está pagando hoje do Crediplan. Então, nós estamos discutindo isso. A ideia é que a gente aprove essa medida em que as pessoas vão lá, quem tem o empréstimo, faça esse pedido de renegociação. Lógico, isso vai prolongar um pouco mais o seu contrato, né, em até 12 meses a mais, porque vai permitir que nesses primeiros 12 meses se reduza em 50% o valor. Passados os 12 meses, né, e no 13º mês, as prestações retornam, não vão retomar ao mesmo valor que estava hoje, porque com a redução de juros ela também vai possibilitar que reduza um pouco essa prestação ao longo do tempo, vai estender um pouquinho o prazo, mas vai dar esse alívio imediato. Então, nós estamos concluindo a alteração do sistema, que precisa fazer uma mexida no sistema a respeito disso. Estamos concluindo também a área jurídica, um parecer jurídico para dar toda uma sustentação legal, também para evitar qualquer tipo de problemas. E vamos aprovar para poder a gente implementar. Mas está na pauta do dia, eu espero fazê-lo ainda em agosto, essa implementação, Carlos. Ricardo, só complementando, que alguns colegas já falaram comigo, essa redução não vai, após os 12 meses, trazer uma parcela maior do que estava. Vai haver a prorrogação, né? Isso, não vai. A nossa preocupação também é essa. Por isso, a necessidade de prorrogar um pouco mais o prazo, né? Notadamente, na mesma quantidade de meses que a gente está colocando lá, 12 meses. Então, se a gente vai ficar com 12 meses em 50%, a gente vai estender o prazo em mais de 12 meses.
no simulador e no próprio sistema, ele vai apontar a quantidade de mesas que vai precisar ampliar. Mas com esse limite, eu creio que vai no máximo 12 mesas. Para quê? Para que a 13ª prestação não volte não volte superior ao que ele já paga hoje. Então, a ideia é que ela retorne lá no 13º mês, mas num valor ainda abaixo do que ele paga hoje. Porque nós estamos também com essa proposta de redução de juros. A dúvida de alguns colegas que vieram questionar isso. Obrigado. Isso, mas é isso. Vamos então mais uma pergunta aqui e depois a gente vai se aprofundar em relação a essa questão do equacionamento. Tem alguns pontos que a gente quer conversar com o Ricardo e com certeza é do interesse de todos que estão nos assistindo. Tem uma pergunta aqui do Valdei Araruna, ele é dirigente sindical do Cariri do Ceará. Presidente, como a FUNCEF planeja manter a saúde e a sustentabilidade do plano de benefícios nos próximos anos, garantindo a segurança e a satisfação tanto dos antigos participantes como dos novos e futuros aderentes? Desculpa o nome. O nome aqui é o Valdei Araruna. Olha, excelente pergunta, Valdei. Esse é o nosso trabalho, nosso desafio no dia a dia. Estar trabalhando aqui para manter a solvência do plano, né? Porque depois nós não podemos tomar medidas que sejam medidas imediatistas, que de repente tragam uma solução, um alívio imediato aqui para o Carlos. Só que aí eu dou um alívio imediato para ele hoje e chega daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, o plano vai ter problemas. Então, eu costumo colocar sempre isso, né, para todos os lugares que a gente participa, discute, conversa, como este espaço aqui. O trabalho nosso da diretoria, o meu trabalho, dos nossos outros diretores, do Jair, do Rogério, do Gustavo, que chegou agora lá, está conosco, é um trabalho e umas decisões que a gente tem sempre que tomar olhando para o futuro, olhando por um prazo longo. Nós estamos trabalhando com previdência. Previdência, nós temos que nos deparar com longo prazo, né? Com 10 anos, 20 anos, 30 anos. Alguns problemas que nós estamos tratando hoje, buscando soluções, são de ações, de decisões que foram tomadas lá atrás. Não quer dizer que foram decisões erradas ou decisões certas, porque é muito fácil hoje eu olhar para trás, né, com o futuro, né, sabendo tudo o que aconteceu e dizer que foi a decisão certa ou foi errada. Isso hoje é fácil fazer porque eu não estava lá atrás na pele de quem estava na gestão. Então, essa é a preocupação. Então, o que nós temos feito? Primeiro, um olho no ativo, nos ativos que nós temos. Nós temos que estar trabalhando para fazer uma boa gestão dos ativos que nós temos. Nós temos uma carteira de ativos complexa, grande, não só aqui no mercado de capitais financeiro, em bolsa, como títulos públicos, como também nós temos uma quantidade de imóveis, de agências bancárias que nós recebemos em dação da Caixa lá atrás. Nós temos alguns empreendimentos que nós estamos atuando. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos o Vila Galé aqui em Cabo Santo Agostinho. Então, nós temos um conjunto de ativos que nós temos que estar o tempo inteiro olhando ele, monitorando, acompanhando de perto, para que ele tenha a sua rentabilidade necessária, não só para agora, como lá para frente. E também temos que, do outro lado, estar olhando o passivo. Temos que estar o tempo inteiro também, porque não adianta nada eu render bem aqui no ativo e deixar esse meu passivo crescer, em que ele vai pegar aqui e comer tudo que eu tive de rendimento dos meus ativos. Então, eu preciso nós estamos com esse olhar também muito atento a todo o passivo, a todo o contencioso, a todas as demandas que tem, não só demandas judiciais de colegas nossos, mas também demandas judiciais de investimentos que nós temos para poder manter isso sob controle, de preferência reduzindo isso, para que a gente tenha resultados melhores e tenha esse cuidado, essa percepção, como ele colocou, de solvência do plano. Então, tudo que a gente está decidindo e discutindo, inclusive essas medidas, tem vários colegas que às vezes falam, mas por que não faz isso ou não faz aquilo para poder reduzir ou acabar logo com o equacionamento? Tem medidas que a gente tem que tomar ou deva tomar, mas tem que tomar assim, pensando lá na frente, pensando na solvência do plano. Eu não posso tomar somente por uma decisão, como eu falei, eu usei a expressão lá no início, assim, casuístico. Eu tenho que tomar sempre essas decisões pensando no longo prazo e pensando na solvência dos planos. De todos os planos, né? Nós estamos falando aqui de equacionamento, que é do REG Replan. Lembrando, Carlos, as medidas que nós estamos propondo, Marconi, para agora, para o equacionamento, é só do REG Replan Saudado. Nós estamos falando de um público de 54 mil pessoas.
Mas eu tenho ainda o plano REB, que nós estamos no processo também interno de incorporação ele ao novo plano, e tenho também um novo plano, que é o plano mais recente, é o plano dos nossos colegas que entraram de 2006 para cá. E é o meu plano também, quando nós fizemos o saldamento. Então, nós temos a gestão desses 3 planos e temos que estar com um olhar atento para os 3. Ok, mas eu vou começar a dar uma apimentada aqui no nosso bate-papo, falando sobre a questão dos ativos e passivos. Tem uma questão que tem preocupado, e é claro, hoje em dia... Eu gosto de pimenta, pode ficar à vontade. Vamos lá. Um bom piauiense gosta de pimenta, vamos lá. Então, eu vou trazer uma das preocupações que surgiram. E é claro, a gente sabe que tem muita informação e desinformação, né? Uns falam, trazem às vezes uma informação equivocada como verdadeira, mas eu queria que você falasse assim, verdadeiramente como é que está a situação da JIF, né? Que preocupa, né? Que é um ativo que estava sendo recuperado ali e de repente houve uma decisão judicial, né? Que afeta diretamente a nossa FUNCEF. Como é que está essa questão? Bem complexo. Nós estamos acompanhando, né? Primeiro lembrando, esse acordo é uma acordo de leniência que teve lá atrás, que foi assinado entre o Ministério Público e o grupo JIF, e depois foram chamados a FUNCEF, a Caixa Econômica, o BNDES e a Petros, né, como beneficiários desse acordo, em que cada um recebeu uma cota à parte. Nós recebemos um título, que eu considero como um título, que foi homologado pelo juiz federal à época, em 2017, e isso, inclusive, foi lançado na nossa carteira de ativos. Ele consta lá na nossa carteira de ativos como um recebível, né? Nós somos bancários aqui, sabemos do que nós estamos falando. Esse recebível. E quando foi agora, fomos surpresos no ano passado, fomos pegos aí com essa notícia dessa negociação e discussão, primeiro internamente dentro do Ministério Público Federal e depois junto ao Supremo, dessa decisão que foi colocada de que ela tem que ser revista, que os valores que estão lá são valores que, segundo eles estão alegando, são valores que eles estão contestando, que eles não concordam hoje com esses valores. Qual a nossa preocupação? Nós estamos indo, já tivemos algumas audiências no Supremo, já tivemos audiências e reuniões no Ministério Público Federal, no próprio juiz lá em Brasília, que está acompanhando essa situação de perto, colocando o seguinte: primeiro, que nós não estamos, na época, nós não fizemos parte dessa discussão se o valor estava certo ou estava errado entre o que o grupo discutiu com o Ministério Público. Nós não participamos disso. O que nós estamos colocando é o seguinte: nós fomos beneficiários e recebemos um título público e trouxemos isso para dentro da nossa carteira. Então, eu não posso agora passado esse tempo todo, me chegar agora e dizer assim: olha, esse título que você tem é inválido, vamos pegar e rasgar ele e jogar na lata do lixo. Não pode isso, né? Nós temos toda uma questão do direito, da garantia, né? Que a gente tem que procurar que segurança jurídica é essa que nós temos no nosso país, que temos que lutar por ela. Então, nós estamos brigando por esse direito, não é simples, é bem complexo. Nós nos cercamos também com toda a área jurídica que está dando suporte, acompanhando, estamos explicando isso para os ministros, estamos colocando que isso vai interferir na vida aí de 140 mil participantes. Lembrando que esse título, ele pega todos os planos, mas principalmente o nosso plano REG Replan, saldado. Então, nós estamos acompanhando, né? Agora, no dia 10 de julho, o ministro Mendonça deu mais um prazo de mais 30 dias dentro do processo para caminhar para uma proposta, um desfecho, que nós também não fomos informados, mas nós estamos na luta por isso, colocando, eu vou usar aqui o exemplo que eu dei lá na época que eu tive a reunião com o procurador, nosso procurador-geral da República, Paulo Gonet. Eu falei: olha, para ficar uma coisa bem fácil de entender, nós recebemos em 2017 um imóvel, uma casa. Eu gosto de usar esse exemplo porque nós somos da Caixa, conhecemos bem sobre imóveis, sobre Minha Casa Minha Vida. Eu recebi um imóvel aqui em 2017. Me foi passado o documento desse imóvel. Então, nós nos mudamos para dentro dessa casa em 2017, estamos habitando e morando nessa casa desde 2017. Agora chega um cidadão e diga: ei, essa casa não é mais sua, saia de dentro dela, vá para fora que essa casa não lhe pertence mais. Não pode ser assim, né? Nós temos que ter toda uma garantia, de novo, toda a segurança jurídica, que a gente não pode incorrer e permitir que isso aconteça. Então, nós estamos brigando porque realmente é um volume muito alto que nós não podemos deixar
simplesmente, como eu falei, rasgar agora esse documento e fazer de conta que nada aconteceu. Então, nós estamos na briga, Marconi, posso lhe garantir isso. Então vamos em frente. Tem alguma pergunta, Cássio, por favor? Só complementando, é uma pergunta recorrente, o pessoal, nós estamos sempre preocupados. Não vamos ter equacionamento esse ano, pela previsão até agora? Não, de jeito nenhum. Espero que nem esse ano, nem nos próximos. Nem de jeito, nós estamos tratando, aí já pegando um pouco do que nós estamos tratando do equacionamento, né? Nós estamos trabalhando as propostas do equacionamento para o que já está equacionado, né? Nós temos hoje cerca de 20 bi, hoje está 19,6, 9,7 bilhões equacionado, metade nosso, que nós pagamos, e metade que a nossa patrocinadora Caixa paga, só que nós temos um outro não equacionado, né? Então, esse não equacionado, a gente, por enquanto, ele não está vindo para dentro dessa negociação. Nós estamos acompanhando, trabalhando, monitorando ele lá para que ele vá se reduzindo, né? Por isso, essa ação da JF é importante, porque ela iria afetar exatamente esse não equacionado. Mas, sendo bem conciso, não estamos, nós estamos longe hoje de ter um novo equacionamento, né? Principalmente por esse trabalho de imunização da carteira que nós temos feito, a aquisição de títulos públicos para esse nosso plano saudado também. Então, nós estamos distante disso e, pelo contrário, toda a diretoria está trabalhando, visando acabar esse não equacionado, reduzir ele ali para zero para que a gente tenha de vez afastado esse risco. O risco existe, mas está bem distante do que já teve lá atrás. Nós estamos acreditando e muito confiantes de que realmente a gente vai afastar de vez. Então, graças a Deus. Ok. Então, já que ele entrou aí no tema do equacionamento, né, não tem como fugir dele, a gente discutiu já amplamente, isso foi divulgado junto aos participantes, e é sempre bom, o Ricardo já falou, e é importante sempre reforçar isso aí. O que está discutindo sobre o equacionamento se refere ao plano Reg Replan saudado, né? A grande maioria dos colegas hoje da Caixa, que são participantes da FUNCEF, eles estão no novo plano, sim, que é um plano de contribuição definida. Isso, né? Então o equacionamento desse plano acontece em tempo real, no ajuste das cotas, das cotas. Então não tem essa questão de um equacionamento acontecer, não. Só se tivesse um acontecimento muito grave. Isso. Mas em situação comum, normal, não teria nada em relação a um equacionamento do novo plano. Então, assim, então nós estamos falando aí de 55 mil colegas que fazem, sim, parte do Reg Replan Saudado e que, por força também, esses mesmos colegas também eles participam, não todos, né? Mas os que não estão na ativa, eles participam dos dois. Sim, né? Como eu. Eu sou Reg Replan Saudado, mas sou também o novo plano, né? Desde que o saudamento. O carro deve ser só saudado. Só o saudado, que era o benefício definido na época, né? Quem trabalha na Caixa sabe sobre a questão de previdência, benefício definido ou contribuição definida, né? Então, essa diferença é bom sempre distinguir para que as pessoas entendam e participem da forma correta do debate sobre o tema, né? Isso é importante. É importante que todos saibam, claro que é importante, porque qualquer assunto relacionado à FUNCEF, é importante que todos tenham conhecimento. Eu acho que muitas vezes a gente pecou, que só se preocupou sobre FUNCEF quando os problemas estavam aí, né? Inês era morta. Isso, a Inês era morta. Então, e olha só, Inês morreu, o pessoal começou a se afastar da discussão sobre o tema e volta a discutir novamente agora, né? Então, e volta porque não está se buscando uma solução. Eu sempre digo o seguinte, eu acho, não tem como não reconhecer o esforço da FUNCEF, o esforço da Caixa na construção de uma proposta para resolver um problema que aflige muita gente. Por exemplo, nós da ativa estamos pagando lá, mas os colegas aposentados que, em tese, tiveram perda de rendimentos, né, de seu salário, quando você se aposenta, há uma perda, né, principalmente a parte que está do novo plano, 19%, né? Então há um peso muito grande, e é o público
do nosso Carlos Alberto aí. Os colegas que estão lá associados da IAP, né, eles são os que mais sofrem hoje, porque teve perda salarial, quando se aposenta, cai o seu rendimento, e também tem a questão do equacionamento. Além disso, alguns estão sofrendo recentemente com o acordo que foi feito do Saúde Caixa, que aumentou a mensalidade e está pesando também. Então, são várias frentes aí que precisa achar uma solução. Então, não tem como não reconhecer o esforço da Caixa, o esforço da FUNCEF em buscar uma alternativa. Pode-se questionar as soluções apresentadas, você pode questionar, contra-argumentar, mas não tem como não reconhecer o esforço, isso é claro, né? Isso é importante que a gente fale um pouco sobre isso aí. Mas desde o início, destacaram 3 itens lá, né, que seria a questão de revisão lá da pensão, da regra da pensão por morte, a questão do pecúlio e a prorrogação. Na tabela de temporalidade. Isso, mas a prorrogação do prazo para que pudesse aí, desse caso aí, também entrar nessa conta para redução do equacionamento, né? Fora isso, é claro que é importante que ele também fale um pouquinho sobre os itens, mas no decorrer das discussões, dos debates, das conversas, do diálogo mantido com as entidades, surgiram outros itens que considerados importantes, né? Que é justamente a questão do contencioso. Sim. E a gente não pode perder a oportunidade. Um cavalo que está passando selado, se a gente deixar passar, então tem que colocar o contencioso na mesa, junto à patrocinadora. A gente não sabe se vai ter outra oportunidade de discussão igual essa que está tendo. Primeiro, porque há interesse em resolver. E segundo, a Caixa está demonstrando interesse em resolver também a questão do contencioso. Então, esse é um ponto que é importante. E a outra que se discute é a questão da taxa da meta atuarial, né? A taxa de juros da meta atuarial. Então, existem uns que defendem o aumento, uns de mais, outros de menos, e existe um estudo da própria FUNCEF. Aí eu pergunto, vamos começar pela taxa, a taxa da meta atuarial. Como é que estão os estudos apresentados hoje pela FUNCEF, e qual é o impacto, por exemplo, de um aumento maior da taxa de juros, como é uma proposta sendo defendida por algumas entidades? Ótimo, que bom, vamos perguntar. Então, primeiro é isso, só reforçando, desde o início, desde o ano passado, Carlos, a gente vem buscando, desde quando nós chegamos, eu cheguei em abril, início de abril do ano passado, buscando alternativas, soluções para o nosso equacionamento, que é o grande questionamento que nos aflige aqui no dia a dia. É a pergunta que todos os dias nos fazem, né? E o equacionamento, né? Você entra nas redes sociais, todo mundo já pergunta logo. Você publica qualquer coisa, as pessoas embaixo, você faz uma publicação sobre o Natal, aí alguém vai lá e bota lá embaixo, e o equacionamento, né? Com razão. O questionamento, claro. Então, desde o ano passado que a gente buscando soluções alternativas, Marconi, criamos um grupo interno específico, logo com a vinda do presidente Carlos Vieira, que passou pela Fundação, então ele conhece todos os nossos dilemas e problemas, é da Caixa Econômica, é um aposentado da Caixa, paga o equacionamento também. Carlos Vieira, ele pediu, Ricardo, vamos reabrir essa discussão técnica, agora com a participação de técnicos da Caixa. Então, se formou novamente um novo grupo de trabalho no final do ano passado, que concluiu agora em abril deste ano, e trouxemos algumas alternativas que são essas que acho que a gente vai já discutir cada uma delas. E nesse bojo, muitas pessoas têm colocado, mas se mexer na taxa de juros, ela resolve o problema, ou ela reduz por quase que a sua totalidade. Primeiro é o seguinte, não é bem assim. O estudo da taxa de juros, o estudo da meta que a gente faz todo ano, ele é feito, um estudo técnico feito pela Fundação, pela área técnica da Fundação, como eu já disse, todos os anos. Está sendo feito exatamente agora. Todos os anos, nesse período, nesse mês de julho, é feito todo um estudo técnico nosso. E a Fundação também tem, por uma decisão interna, não é necessário regularmente, não é necessário por lei fazê-la, mas a Fundação tem por regra contratar uma segunda opinião. Então, todos os anos a gente contrata uma empresa de fora, atuária de fora, em que ele faz o estudo atuarial da nossa base toda e também diz qual é os parâmetros das taxas de juros para que a diretoria deva adotar. Então, nós temos esses dois estudos, está sendo feito exatamente agora, um interno e um externo, que é levado à diretoria para discutir, primeiro,
qual é a taxa de juros. Segundo, se a taxa de juros será igual para todos os planos ou não, porque ela pode ser diferente para o soldado, para o REB e para o novo plano. Isso é quase uma reunião do Copom, né? E a gente avalia todos os cenários, exatamente. Nós temos que avaliar tudo, cenário de risco, toda a nossa composição da carteira, toda a regra de ALM que nós temos, que é o quê? O casamento do ativo com o passivo. Tudo que a gente tem para o futuro a vencer, que eu tenho muitos títulos que vão vencer agora em 35, 40, 45, 50, 55. Então, eu já tenho que estar pensando e projetando, quando esses títulos vencerem, onde a gente vai reaplicar. E aqui a taxa, a gente vai reaplicar ele novamente no mercado. Então, esse conjunto de informações, de dados, muito técnicos, que subsidiam a decisão da diretoria e do Conselho Deliberativo da FUNCEF, que tomam essa decisão. Então, isso está sendo feito. Então, não é uma decisão que eu possa só política. Tomar... política, é uma decisão, exatamente, é uma decisão técnica, muito técnica a respeito desse... E qual é o efeito disso? O efeito imediato de uma alteração, vamos lá, vamos aumentar a taxa de juros. Primeiro, qual seria o efeito disso dentro do nosso equacionamento que nós temos hoje, dos 20 bi? Imediatamente não teria um efeito. Tá? Ele tem um efeito mais imediato no não equacionado, ele afeta primeiro lá o não equacionado. O equacionamento ele não tem um efeito imediato no primeiro momento, ele tem no segundo momento. O que ele pode ter no primeiro momento é, inclusive, aumentar um pouco mais a alíquota que a gente já paga hoje, porque quando eu aumento a taxa de juros, eu aumento a taxa de juros também do serviço da dívida. É uma taxa de juros que eu tenho que perseguir ela aqui no ativo, para poder eu cumprir, então, digamos que eu aumente para 5. Então, eu vou ter que procurar render e monetizar todos os meus ativos com IPCA mais 5. Mas ela vai estar também corrigindo todo o meu passivo aqui com IPCA mais 5. Então, tem um custo também mais alto aqui para o meu passivo. Então, nós temos que ficar em alerta sobre isso. Não é só simplesmente tomar uma decisão assim e muda. Então, de imediato, para o equacionamento, ela não tem um efeito logo. O que é que ela pode acontecer? A gente ampliando com os títulos que nós temos, com todo o trabalho que nós estamos fazendo de imunização da carteira, pode ter um efeito imediato no não equacionado, se reduzir esse não equacionado, porque por uma regra contábil que nós temos de títulos marcado na curva. Então, quando você faz esse ajuste de precificação, ela pode reduzir, aumenta esse ajuste, e a gente pode reduzir o valor que nós temos no equacionado, e aí sim, num segundo momento, digamos que a gente dê lucro em 2025, então em 2026, estando esse não equacionado zerado aqui, o que der de rendimento lá, eu posso trazer para dentro do equacionado. Posso vir para trazer aqui para cobrir esses 20 bi que nós temos aqui contratado. E aí sim ele vai ter um efeito para o que a gente já está pagando hoje. Então, sei que é meio complexo isso que eu estou falando, mas não tem uma redução. Primeiro, não tem uma redução imediata dentro do equacionamento. Não tem, como às vezes muita gente fala, que faz isso que já reduz o equacionamento. Não é verdade. E segundo, como o Carlos falou, é uma decisão muito técnica que a gente tem que tomar, considerando todos os cenários que nós temos, tanto de nossa carteira, como também cenários de risco, que a gente faz toda uma avaliação prévia para poder tomar essa decisão. Isso está sendo feito, o que é que eu coloquei lá na reunião das entidades que você estava presente? Está sempre participando isso para todas as entidades, Carlos. Eu lhe convido também a participar. Abrir essa discussão. Sei que nem todo mundo vai se interessar muito, porque é muito técnico e tudo, mas quem quiser ter as informações, na hora que esses dois estudos estiverem prontos, o estudo interno nosso e o estudo dessa consultoria contratada atuária, que faz também todos esses anos, apresentar e colocar, olha, o cenário que está nos apontando é esse. É possível, sim, a gente aumentar a taxa de juros, é possível, sim, fazer isso somente no REG Replan Soldado, é possível, sim, no REB ter uma outra taxa, no novo plano ter outra. Então, esse estudo vai apontar e a gente vai decidir. Lembrando também que tem regras que são ditas pela própria Previc, em que ela dá parâmetros. Então, nós temos parâmetros, que a gente chama de túnel, entre o mínimo e o máximo. Então, eu tenho que navegar ali entre o mínimo e o máximo, que é estabelecido hoje pela Previc. Hoje, o mínimo está 3,33, o máximo está 5,16. Então, dentro desse túnel que a gente pode estar trabalhando as nossas taxas de juros, mas cada um tem. Tem outros que perguntam também, eu não sei se tem essa pergunta, mas tem muita gente que fala assim, mas por que na Previ do Banco do Brasil a taxa de juros é X e a nossa é menos X? Por que é diferente? De novo,
cada um tem sua característica. Nós temos uma massa de colegas, né, que a gente chama de massa atuarial nossa, que é diferente da deles, uma composição diferente, e nós temos uma carteira de ativos diferente também. Então, tudo isso tem que ser em consideração. Não pode ser a mesma que eu aplico aqui, a mesma da Petros, a mesma da Previ. Não é. Cada um tem a sua realidade, por isso que ela tem taxas distintas. Eu sei que existe uma preocupação, não pode dizer que é antes de acender uma fogueira ou antes de qualquer outra coisa, mas, assim, está próximo aí de concluir esse trabalho, porque, por exemplo, dia 31 vai ter uma isso, nós estamos fazendo... Desse dia 31 já pode ter alguma coisa mais avançada nesse estudo de taxa de juros? Não, ainda não. Nós estamos, eu acredito que não. Eu acho que somente, talvez no dia 5 de agosto, que a gente já vai estar, porque a gente está esperando também vir o segundo estudo para poder a gente avaliar e mostrar. Mas, como eu disse, ela caminha paralelo a essas outras medidas que nós estamos apresentando. Ela não tem aqui uma interferência imediata nessa. Não preciso eu ter umas para poder aprovar uma para poder ter a outra, certo? É possível, sim, as duas caminharem em conjunto, mesmo porque essa revisão da taxa de juros ela é feita todo ano. E essa outra revisão de regulamento que a gente está fazendo, a gente está querendo fazê-la agora. Não vai ter essas mudanças todos os anos. Então, no dia 31, nós vamos estar, após esse grande debate que nós fizemos durante tanto abril, né, quando nós anunciamos as medidas já no meados de abril, maio, junho e agora em julho, com todas as entidades, onde se apresentou, se tirou todas as dúvidas, se esclareceu. Primeiro, é só sobre REG Replan, não está mexendo aqui em REB nem novo plano. Segundo, nós estamos fazendo alterações de regulamento. Então, já entrando aqui nas propostas, se você me permitir... Fique à vontade. Marconi, o que é que nós estamos propondo? Para que todo mundo tenha isso bem claro. Nós temos que achar alguma forma imediata para reduzir o valor que nós pagamos, reduzir a situação que esse colega que nós colocamos lá no início do nosso debate, da nossa conversa, de que ele está muito endividado, que ele está realmente com a sua situação financeira muito comprometida. Só dentro do nosso equacionamento, nós pagamos 19,2% do nosso benefício, daquele benefício que ele percebe todo mês. Então, isso é uma alíquota alta. Considerando isso, mais o imposto de renda, considerando isso que muitos pagam plano de saúde por fora, muitos não têm o plano de saúde de caixa, tem outro plano de saúde. Considerando, enfim, outras despesas que ela tem, chega a ter um comprometimento de quase 70%, um pouco mais de 70%, em alguns estudos que nós vimos lá, Carlos. Pessoas com mais de 70% da sua renda comprometida quando se desconta o imposto de renda, desconta o plano de saúde, desconta o equacionamento, né? E outros empréstimos que às vezes as pessoas têm, outras consignações, enfim, dá um valor muito alto. Então, nós temos que buscar uma solução imediata. Não tem uma solução fácil, simples, que se tivesse... Quem me sucedeu, na verdade, quem me antecedeu já teria feito, já teria tomado essas medidas. Então, não são medidas fáceis. Então, depois de muito estudo, o que nós visualizamos? Ao fazer alterações no regulamento, alterações nesses benefícios que nós temos, alterações essas que já tem no mercado, alterações essas em que outros planos já o fizeram, Previ já tem assim, a Petro já é assim, a Postales acabou de fazer. O Regime Geral de Previdência, o INSS, já tomou essas medidas também com a reforma da Previdência em 2019, né, que, fazendo esses ajustes, a gente consegue reduzir esse custo do plano, a gente consegue mensurar quanto é isso, precificar isso, trazer ao valor presente, que pelas nossas contas lá, fazendo essas alterações, dava em torno de 2,9 e agora vai ficar em torno de 2,7 bilhões, com alguns ajustes que nós fizemos, e colocar isso como sendo a nossa antecipação de pagamento. Então, nós vamos estar antecipando esses benefícios, trazendo ele a valor presente e pagando isso com esses benefícios que a gente está fazendo essas alterações, em 2,7 bilhões de reais. Chamamos a patrocinadora a contribuir também com 2,7, na mesma proporção, observando a paridade de 2,7 bilhões. Então, somando isso, dá 2,7 com 2,7 bilhões, dá quase 6 bilhões, e a gente faz essa amortização dentro do nosso equacionamento atual. Isso vai permitir que a gente reduza a alíquota hoje a nossa alíquota é 19,2 para 10,25, a proposta original era 10,25. Nós já terminamos as contas depois daquelas reuniões que nós tivemos, Marconi. Então,
Com esses ajustes, ela vai ficar em torno de 10,85%, que é o que a gente vai estar discutindo no dia 31. Mas, mesmo assim, é um ganho muito grande, é mais de 43% de redução que a gente vai ter, saindo de 20 ou 19,2, né, para 10,8, mais ou menos que deve ficar. Então, isso você já vai ter um ganho grande. Então, você vai estar trazendo esse benefício que você tem ou teria no futuro para agora. Quais são eles? É a mexida que a gente está propondo na pensão. Hoje a nossa pensão do REG Replan é 80%. Todo mundo hoje, quando vem a falecer, o seu beneficiário lá direto recebe 80% da pensão. O que é que nós estamos propondo? Trazer isso para 60% com o teto de 80%. Então, se você só tem um dependente, fica 60%. Se você tem 2, 3 dependentes, aí vai aumentando ao limite de 80%. Reduz isto para 60% com o teto de 80%. Então, essa medida é a medida que os outros planos já implementaram, tanto na Previ, na Petros, na Postales, né? No regime geral de previdência também já é assim. Segunda medida, nós temos lá, ainda hoje é permitido, tem um universo muito pequeno, mas ainda é hoje, no nosso plano REG Replan, uma data de idade dos nossos filhos e filhas de 24 anos. Então, trazer para 21. Isso pega pouca gente, não pega tanto, porque nem todo mundo mais tem filhos. Eu não tenho mais meninos com a idade menor de 21. Eu tenho. Então, você tem. Então, pega lá você. Aí você também não vai embora agora, então você não vai usar desse benefício, eu tenho certeza disso. Então, trazer para 21 anos. Então, isso também nós precificamos quanto que isso está custando para o plano, quanto que nós vamos estar pagando como antecipação. Terceiro, nós temos uma outra medida também que já foi implementada desde 2015 nos regimes de previdência, de uma lei que foi de 2015, que chama tabela de temporalidade. O que é isso? Do cônjuge. Quando os nossos participantes, eu, você tem um cônjuge mais novo, dependendo da idade, pela lei ela fala em 45 anos. Então, você implanta, lá já foi implantado isso, para que você não tenha, já no finalzinho da vida, se case, eu tenho um companheiro ou uma companheira muito nova que não contribuiu e tem a extensão desse benefício durante muito tempo. Então, essa lei é uma lei já de 2015, que todos os planos já implementaram e nós ainda não o fizemos. Então, também implementar as regras dessa tabela de temporalidade, em que ela diz que você tem que estar casado pelo menos 2 anos para poder já começar a ter um benefício, e você indo embora ter esse benefício para quem for ficar. E também lá tem as regras de idade, que tem uma tabela que vai até 45, acima de 45 o benefício é vitalício. Então, essa é uma terceira medida. Quarta medida que nós estamos também propondo, foi permitido em 2014, salvo engano, internamente na FONSEF, uma norma interna, que as pessoas trouxessem lá atrás o seu tempo de trabalho antes dos 18 anos. E isso faz com que majore o FAB. O FAB é aquele benefício que nós temos, né, de acumulação de benefício, em que fala que você teria que ter mulher 48, homem 53, só que contava só a partir dos 18 anos. Com essa medida, permitiu que quem tivesse período de trabalho averbado antes dos 18 anos, trouxesse para lá, e isso também aumentava o seu FAB. Então, isso também a gente está ajustando para voltar para a regra original, que é dos 18 anos para frente, né? Isso também pega pouquíssima gente, mas ainda é um volume lá que a gente trouxe também a valor presente. E a quarta medida é a extensão do prazo, como você também colocou. Então, hoje, a própria resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC 30, permite que esse prazo seja alongado, seja inclusive infinito, ad eterno, mas a gente está propondo alongar, que a gente chama na duração do plano, a duration, que a gente fala, de 1,5 vezes. Então, hoje, nossos planos, eles ainda têm 12 anos de pagamento. Nós temos 3 equacionamentos, 2014, 2015 e 2016. Eles vão terminar em 33, 35 e 36. Então, faltam 12 anos. A ideia é que a gente alongue mais 6 anos, vá para 18 anos, e isso vai permitir, nesse alongamento, lógico, né, vai permitir a redução do valor que a gente faz isso. Tudo isso visando ter essa redução imediata disso, do valor que a gente paga hoje. E o mais importante, respeitando todo o direito adquirido. Isso são só para benefícios nossos não concedidos.
Então, quem já é pensionista, quem já tem a utilização do FAB, quem, dependendo da sua situação, que ele já goza, neste momento, daquele benefício, nós não vamos mexer nisso. Nós vamos estar mexendo, a proposta são de benefícios futuros, benefícios esses que a gente ainda vai adquirir. Então, precificando isso tudo, fez com que a gente entrasse com essa, nós participantes vamos entrar com essa alteração de regulamento e antecipação desse benefício futuro, trazendo para cá, a Caixa entra também no mesmo montante. O que na prática isso vai acontecer? Nós vamos conseguir quitar o nosso equacionamento de 2014, 100%. Então, hoje a gente paga 3 equacionamentos, né? Tem 3 descontos hoje no nosso contra-cheque, né? Então, em 2014 ele some 100%. O de 2015, com essas medidas, vai reduzir 50%. Um pouco menos de 50% depois desses ajustes que a gente fez negociando aqui com as entidades, né? E vamos juntar esses 50% de 2015 com o total do saldo devedor de 2016, alongar o prazo, e isso vai permitir que a gente tenha de imediato essa redução da alíquota de 19 para 10. Quando a gente fala, explica, mas qual é o benefício que eu vou ter? Olha, você vai reduzir quase que 50% do que você paga hoje de equacionamento. Isso não é bom ou é ruim? Todo mundo quer essas medidas, entendendo, todo mundo quer pagar menos do que o que a gente paga hoje, Marconi. Eu costumo dizer, isso é uma avaliação a partir de uma observação. Nós que somos lideranças, nós estamos sempre olhando as nossas bases, mas eu não me limito a olhar apenas a base nossa aqui, por exemplo, da APSEF, ou da FENAG, que são bases formadas majoritariamente por colegas da ativa, colegas que estão na ativa ainda. Mas assim, é inegável que as entidades que majoritariamente são compostas por colegas aposentados, a tendência é de concordar com todas as medidas, muito pouco sim. Ponto de contestação, sim. Discussão, pequenos ajustes ali atenderiam. Não, o ideal seria fazer isso tudo sem abrir mão desse benefício agora, né? Não, deixa como está e agora eu quero pagar isso. 46%, só que não é possível. Nas regras atuais, na legislação que nós temos, isso não é possível. Já as entidades que majoritariamente são compostas por colégios da ativa, aí tem uma resistência maior, porque são os que sofrem maior impacto em relação a esses pontos que estão sendo trazidos como uma alternativa. Mas, assim, é interessante, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho um colega nosso, colega da Caixa aposentado, mas é irmão que congrega na mesma igreja que eu congrego. Toda vez que eu estou num culto lá, ele se aproxima de mim e diz a paz do Senhor, irmão. Pergunta assim, quando é que vão implantar essas medidas? Ele está ansioso que sejam implementadas as medidas. Faz o sinal da cruz, vai logo. Já não faz, porque lá é a igreja evangélica. Já outros colegas, aí vem o discurso que realmente pegou muito forte, que é da perda de direitos, né? Então, é claro que a gente vai sempre discutir qual a melhor forma que tenha o menor impacto sobre... Vamos chamar de direito, vamos chamar de benefício, né? Nesse ponto, Marcos, me permita, eu sempre coloco isso também como exemplo prático do dia a dia. A minha esposa, Amparo, que está aqui hoje, inclusive conosco, da Caixa também, colocando para ela, lá em casa conversando, ela, então você vai mexer na minha pensão? Você vai reduzir minha pensão de 80 para 60? Eu disse assim, peraí. Primeiro, ninguém combinou ainda quem vai primeiro e quem vai depois, né? Pode ser que esse jogo não está combinado ainda. Então, é um benefício que nós ainda, ou ela, ou eu, enfim, lá no futuro, espero que demore muito tempo, que vai ter a utilização disso. O que nós estamos fazendo? Antecipando, trazendo esse benefício, em vez de dela ou eu receber 80%, porque ela é da Caixa, né? Como eu falei, dela ou eu receber 80% lá na frente, daqui a muitos anos, 80%, vamos trazer isso para agora. No meu caso, vai reduzir mais de R$500 o valor que eu pago hoje. Eu vou ter uma economia de mais de R$500. Na dela, eu não fiz a conta ainda. Então, digamos que seja R$500 também o dela. Então, pega R$500 dela, pega 500 meu todo mês, é R$1.000 que nós temos para nós passearmos, para a gente usufruir, para que a gente incluir dentro do nosso orçamento mensal. Então, eu estou trazendo isso para um valor presente, esse benefício. É dessa forma que eu estou visualizando, é dessa forma que eu estou vendo. Então, uma expectativa que eu tenho no futuro, eu estou trazendo para agora. Eu já vou ter todos os meses, implantando essa medida, R$500 a mais
no meu rendimento. Ricardo, me permite fazer o complemento nesse de perda de direitos, que eu chamo expectativa de direito. Expectativa. E exatamente eu me baseio nisso. Né? É que eu sou viúvo recente. Então, cadê o direito da minha esposa que faleceu de passar para a filha? 25%. Não existe. Então, é uma expectativa de direito. Ele só gera o direito com o falecimento do cônjuge? Com o meu, no caso, com o meu participante ou assistido. Isso. Tá? Isso. Mas agora, puxando para os finalmente, que o Marconi estava falando aí, que o colega fala lá, se eu escuto diariamente, se eu abrir meu celular, tem 10, 15 mensagens. Rapaz, e daí? Quando é que sai? Coisa e tal. E aí eu pergunto, dia 31 vai ser apresentado, já definido, inclusive aquele problema do pecúlio. Eu vou já falar que foi uma proposição lá das entidades que a gente está acatando. E nós temos datas, vai haver a consulta, vai haver o plebiscito, vai ser... É um ponto que eu acho que eu ia falar agora, você falou, é interessante, Carlos, as entidades, boa parte das entidades, eu acho que talvez quase que a totalidade ou a totalidade defendem a consulta, né? Porque quem vai ser impactado são esses 55 mil colegas, né, que estão lá fazendo parte do Reg Replan Saudade. E é importante, vou fazer aqui só um adendo aqui, que é muito importante, pessoal. Olha só, quem é do Reg Replan Saudado, ele participa dos dois planos. Do Reg Replan Saudado e do novo plano, né? Tem as duas parcelas ali. Só da ativa. Dos ativa, não, dos ativa. São 8 mil, né? Dos ativa. Nós temos 8 mil na ativa. 8 mil na ativa, né? Que vai passar a ser 5. Hoje assim, nós somos 40 mil aposentados, 6 mil pensionistas e 8 mil nativos. Isso. Sendo que desses 8 mil, quase os 3 mil vão sair agora no novo PDV. Mas o que eu quero levantar aqui, na verdade, é que esse da ativa, e aí vou falar em relação à expectativa do benefício futuro, ele é composto pelo benefício que já foi saudado ali, ele é atualizado de acordo com as cotas lá, né? Está lá a parte saudada, e a outra parte é do plano, do novo plano. Essa parte daqui ela não vai ser impactada por essas mudanças. Ela continua como está. Ele vai ter o impacto para esses colegas da ativa é na parte do benefício saudado. Né, do novo plano, ele vai decidir se na hora de se aposentar, se vai resgatar, se vai manter, vai transformar em benefício ou não. Isso. Mas, assim, é importante que o que é 80% não é 80% da verdade, porque tem essa parcela aqui vai continuar com o que não é 60%, porque essa parte aqui continua com a regra que tem. Com as regras que tem. Também é importante, sim. Mas eu acredito que a consulta ela é importante. Eu trago, assim, como um exemplo, mas embora tenha a ver com a questão legal, mas ela acaba sendo legítima e justa. Por exemplo, o acordo coletivo de trabalho, apesar de ter os representantes que vão lá para a mesa, mas ele é submetido às assembleias para que os empregados da Caixa aprovem ou não aquele acordo coletivo. Obviamente, não sei que forma a FUNCEF pensa, não vai ser certamente dessa forma que é um acordo coletivo, mas ouvir os participantes é importante até porque o que é que eu vejo? A tomada de decisão de apresentar uma proposta de equacionamento, apesar que ela é embasada em dados técnicos, mas foi uma decisão política. É uma decisão política. Vamos buscar agora, reunir, vamos juntar aqui Caixa e FUNCEF e vamos achar uma alternativa aqui para essa situação. É uma decisão política. E, obviamente, a consulta, ela acaba também legitimando a própria decisão política. Porque se eu não acredito que vai acontecer isso, mas digamos que a maioria dissesse que não, porque se eu tenho aí 90%, daqui a 3 meses, 90% vão ser aposentados, né? Então você tem um número bastante relevante em relação ao universo que vai ser feito essa pesquisa. Mas eu acho que essa pesquisa ela é importante, porque ela legitima, e até se fosse negativa a resposta, o próprio presidente da Caixa, o presidente da FUNCEF, seriam cobertados, porque a decisão é soberana ali, ou ela vai servir para tomar a decisão final. Mas, de qualquer forma, isso é uma decisão que vai ser tomada pela FUNCEF, pela Caixa. Como é que está? Como vocês estão encarando esse pedido das entidades
para realizar uma consulta junto aos participantes? Não, isso. Nós discutimos internamente na diretoria, né? Conversei também com alguns membros do Conselho Deliberativo sobre isso. A princípio, a nossa ideia não era fazer essa consulta, mas depois dessas discussões, amadurecendo esse debate com todos vocês, na semana passada nós tivemos 9 entidades, naquela outra nós tivemos 12 entidades representativas nacionais participando, e a maioria delas colocou como sendo necessário e pedindo, importante essa consulta. Então, nós vamos ter esse último debate agora, dia 31, novamente, estamos convidando todo mundo a ouvir novamente, para que a gente realmente bata o martelo em fazer. Então, fazer essa consulta é o quê? Fazer uma consulta, como a gente está falando, consulta pública, né? Ela não é vinculante, mas é claro que ela vai servir, vai ser orientativa para a diretoria. E, obviamente, a consulta vai ser junto às 55 mil. 54 mil soldados. Então, certo. Nós vamos fazer a consulta em sendo feita realmente via autoatendimento, né? Abrindo dentro do autoatendimento, em que a pessoa vai lá e a gente vai perguntar se ela é a favor ou não das propostas, listar quais são as propostas, né, que são essas que eu falei, e ela vai dizer sim ou não, se é a favor ou não. No conjunto dessa proposta está também o prazo, também elasteceu o prazo em mais 6 anos. Então, nós estamos já com esse debate bem maduro, vamos fazer realmente, agora dia 31, essa última conversa com todo mundo novamente, mas já está bem maduro a decisão em fazer a consulta de novo, somente para os soldados, que são aqueles que estão sendo afetados, né? Nem os não soldados não vão ser, porque nós não estamos mexendo nas regras dele. Então, somente do Replan soldado via autoatendimento. E aí, de novo, quero só pegar aqui um gancho que o Carlos falou lá atrás, que ele não tem mais esse dependente aqui agora direto para a pensão. Igual a você, Carlos, dentro dessa massa de 54 mil pessoas, 25% dos nossos colegas não tem mais pensionistas, né? Não tem mais esse benefício que ele teria direito no futuro, os porque dependentes. Ele não tem mais a quem deixar alguma coisa quando ele for embora. Então, 25% dessa massa já não tem mais esse benefício, né, que é da pensão, que é o que mais pega. E do auxílio pecúlio, e aí já antecipando, o que é que as entidades colocaram para a gente, Carlos, nas últimas reuniões? Vou falar para você, porque o Marconi estava presente e ele foi um dos que solicitou essa alteração, solicitaram essa alteração. Muitos dos nossos colegas pediram para não excluir, com a nossa ideia original, era suprimir por completo esse benefício do pecúlio. Hoje a gente tem, dentro das regras do nosso plano, o pagamento de 2,5 benefícios e meio. 2,5 benefícios. E eu descobri agora, né, com esses estudos, nem eu sabia, ele é pago 2 vezes. Inclusive, ele é pago agora e ele é pago também quando o pensionista falece, ele é pago também lá para um terceiro, quem fica para a família do pensionista, né? Que mais nem colega caixa nem essa vinculação direta mais tem. Então, a gente também está tirando isso para ser pago somente uma vez. Mas as entidades pediram para não suprimir por 100%. E a gente apresentar uma outra estudo e ver quanto é que isso custaria para manter esse benefício do pecúlio. Então, nós fizemos isso, olhamos os intervalos, os valores, tudo que tínhamos, e estamos lá com a proposta que foi discutida com as entidades, com todas as entidades que participaram das discussões, a gente conversou com todas elas, colocando lá um intervalo entre 5 mil, um valor mínimo de 5 mil e um valor máximo de 25 mil reais. Então, entre 5 mil e 25 mil reais, dependendo do valor do seu benefício, quem ganha menos de 5 mil recebe 5 mil, quem ganha mais de 25 recebe até o teto de 25. E quem ganha nesse intervalo recebe nesse intervalo, para uma forma de manter este benefício. Então, isso faz com que a alíquota, pelas estimativas que a gente estava propondo na proposta original, cair para 10 e 25, ela ficaria em 10,8. Tá? Então, em vez de 2,9 bilhões que ela estava dando, da nossa parte, mais 2,9 bilhões caixa, ela vai ficar 2,7, 7 alguma coisa. Então, 2,7 nosso, mais 2,7 caixa, mantendo a paridade. Então, esse propósito que a gente está trabalhando, que a gente vai estar batendo esse martelo nessa reunião dia 31, e também definindo se a gente vai estar fazendo ou não essa consulta, para ver se a gente faça ainda agora em agosto. E aí, para a sua pergunta, que todo mundo faz,
quando é a implementação disso. Então, de novo, como eu disse lá no início, tem todas umas regras de governança e legal que a gente tem que observar. Então, definindo, vamos implementá-la, a gente tem que aprovar na diretoria, isso já está bem trabalhado entre nós 4 diretores, leva para o Conselho Deliberativo, que nós também já estamos discutindo bastante com o Conselho Deliberativo, até com o Conselho novo, que mudou, com as pessoas que chegaram lá agora recentemente, do Conselho, e aí essa proposta que sendo aprovada, ela vai para a Caixa. Na Caixa também já está bem alinhado, bem debatido, né? Inclusive com o próprio presidente Carlos Vieira. Então, na Caixa, ele tem que passar na sua governança interna, inclusive no Conselho de Administração da Caixa, no CA da Caixa, e encaminha para o SEST, que é a Secretaria de Políticas Estatais, lá do MGI. Então, passa pelo SEST, volta para a gente encaminha para a Previc, porque a Previc tem que observar as regras do regulamento. Nós também já fizemos algumas prévias com a Previc a respeito disso. E aí a Previc, em aprovando, ela devolve para a gente para implementar. Então, tem todo esse ciclo que a gente vai ter que trabalhar junto a todo mundo, né? Não só a Caixa, mas a SEST, a Previc, para ver se a gente consegue, realmente sendo aprovado, ande essas propostas, que a gente implemente essas medidas e aí sim tenhamos essa redução de mais de 40% do nosso pagamento hoje do equacionamento. Daí a necessidade também da gente implementar antes disso aquela regra do Crediplan, né? Da renegociação para quem tem os seus empréstimos, poder optar de forma voluntária e fazer essa renegociação também para reduzir, dar logo essa folga imediata nesse empréstimo que eles têm hoje com a gente. Então, essas 2 medidas, uma para implementar logo agora em agosto e setembro, que é do Crediplan, e a outra quando tiver todo esse ciclo percorrido e a gente trazer e fazer as alterações de fato dentro do regulamento do nosso Reg-Replan. Tem um outro ponto aí que eu falei no início e a gente não debateu ele ainda, mas o que é que você poderia trazer para a gente sobre a discussão e negociação do contencioso com a Caixa? Que ele é fundamental. Ótimo. Inclusive, as entidades fazem questão que isso esteja na mesa, né? Na mesa, exatamente. Importantíssimo esse debate. Então, de novo, nós estamos com essa oportunidade, com essa janela que a gente fala, essa janela de oportunidade aberta, né? Com a chegada aqui do presidente Carlos Vieira, que, repito, passou pela Fundação, conhece todas as nossas dificuldades, nossos problemas, então isso facilita o nosso debate com a Caixa, principalmente com a chegada dele, agora no final do ano passado, em que ele, no seu discurso de posse, já colocou isso à mesa, já colocou que queria discutir FUNCEF, né? Quer discutir equacionamento, né? E no bojo disso está o contencioso. Então, nós avançamos nessa discussão, tivemos com ele autorizou, determinou que a área jurídica da Caixa sentasse com a gente, então já sentamos com o Groba, fizemos até uma live outro dia, eu e ele, sobre isso. Temos feito reuniões periódicas, reuniões técnicas, eu não participo diretamente, participo das reuniões com o diretor Groba, mas a equipe técnica tem se reunido semanalmente, mais de uma vez por semana, discutindo os termos. A gente está vendo um termo, um documento a ser assinado, que as entidades todas cobraram e pediram, é importante que se assine alguma coisa, que se deixe documentado isso e tal, que vai daqui a pouco o Carlos Vieira sai, vai daqui a pouco você sai, e aí fica perdido. Então, nós estamos finalizando o texto desse documento que está sendo assinado, que vai ser assinado, um acordo de nível de serviço que está sendo elaborado, e nesses termos definido o fluxo dessa documentação. Nós temos o levantamento de todos os processos, também é bom dizer isso, pela primeira vez, efetivamente, nós temos esses documentos para comprovar, porque a Caixa é uma empresa pública, então ela não pode simplesmente dizer que quer pagar ou vai pagar alguma coisa. O dinheiro público para sair tem que ter a sua justificativa. E a Caixa sempre cobrava e exigia com razão, me prove isso. Você tem um processo que você está falando que esse processo é devido? Cadê o processo? Cadê a decisão judicial? Quanto efetivamente foi pago? Quanto foi implantado? Me comprove isso. Então, lá na Fundação não tinha ainda todos esses dados. Então, depois que nós chegamos, do ano passado para cá, montamos um grupo, fizemos todo um levantamento, juntamente com o diretor Jair, que é da área dele, que faz esse levantamento, juntamente com o jurídico nosso. Então, hoje, nós temos esses dados. Então, nós levantamos 3.006 processos. Desses 3.006 processos, identificamos 1.743 que, da nossa visão, eles são de natureza trabalhistas, não eram devidos à FUNCEF pagar alguma coisa, mas foi pago.
por uma determinação judicial, porque o juiz mandou pagar, mandou implementar, e não teve a contrapartida da Caixa, e também, em vários deles, também não teve contrapartida do participante. É bom também lembrar disso. Todos nós pagamos essa conta inteira dessas ações judiciais, que às vezes chegam lá, o participante também não tem o seu depósito, né, dele, da sua contribuição. E aí é feito todo esse provisionamento da reserva matemática futura, mas não tem a efetiva contribuição. Enfim, mas do que cabe à Caixa, nós levantamos isso, temos esses 1.743 processos, para mostrar mesmo, como eu brinco lá, cara crachá, provar, me mostre, está aqui, tem como, não é mais no nosso papel, não é mais processo que a gente ia no papel, Carlos, mas é de forma eletrônica. E nós estamos discutindo agora com a Caixa também a forma desse fluxo e também o que realmente ela vai estar entendendo como devido a ela ou não, porque ela tem que passar também internamente na sua área de governança, né? Tem toda a questão interna da Caixa que tem que ser aprovada, deve ir para o Conselho da Caixa, né? Tem que ser observado todas as regras do Tribunal de Contas da União, para que também ninguém seja imputado depois lá à frente de alguma obrigação ou de alguma penalidade por ter feito alguma coisa fora da regra da norma vigente. Então, avançou bem. Foi ótimo agora essa discussão e está sendo com a Caixa, porque abriu essa janela de oportunidades que nós não tínhamos. Estamos negociando, o presidente Carlos Vieira determinou isso, está animado, eu também estou animado. Acho que a gente vai ter bons resultados lá na frente. Que espero que seja logo também, não seja tão longe, né? E os valores, nós estamos discutindo com a Caixa, mostrando esses processos todos para poder definir e ver os valores. Mas agora sim, agora nós temos como comprovar e não ficar só naquele achismo. Não, é tantos milhões, é tantos bilhões. Não, agora sim, agora nós temos levantado. Então, em valores, a gente estava conversando isso um pouco antes de começarmos aqui, Carlos, eu e o Marconi estavam falando, só do nosso Reg Replan, saudado, né? Nós levantamos R$1 bilhão em coisas que efetivamente a FUNCEF já pagou, já provisionou lá de reserva matemática, R$1 bilhão, e mais R$500 milhões que está provisionado de ações que ainda estão em andamento, ainda não teve o seu trânsito julgado concluído. Então, elas estão provisionadas, só tem aquele provisionamento então, em números assim de padaria, arredondando aqui, R$1,5 bilhão, que são alguns valores que a gente está na mesa hoje, dentro do Reg Replan Saudado, né? Nós temos os números também do não saudado, do REB e do novo plano. São números menores, mas também temos. E esse R$1,5 bilhão que está em avançada negociação, ele vai impactar diretamente no equacionamento? Não, ele impacta no não equacionado também, né? Porque é o seguinte, eu só posso trazer qualquer recurso novo que entrar para o nosso equacionamento quando eu zerar aqui o outro. Tá. Né? Ainda tem essa mochila que a gente carrega, que hoje está em torno de 7 bi, do não equacionado. Então, tudo que vem tem que primeiro vir para cá. Quando eu zerar aqui, aí todo o lucro... Digamos que eu zerei. Ano passado, nós demos 371 milhões de rentabilidade, superávit, né, dentro do nosso plano aqui do Reg Replan. Se eu tivesse com esse não equacionado zerado, aí esses 371 eu poderia ter colocado. Foi o que a gente fez no não saudado. Não saudado foi isso. No saudado a gente conseguiu pagar lá o não equacionado, deu mais de 150 milhões de rentabilidade, 30 e pouco foi para cobrir a parte de caixa, 122 foi para cobrir o dos participantes. Então, ele veio para dentro aqui do equacionado. Então, quando a gente zerar o não equacionado, é que eu posso trazer algum tipo de recurso novo para cobrir o equacionado. Mesmo esses valores se referirem a um período passado, sim, a regra... Sim, porque esse não equacionado também é coisas antigas. Existe, né, alguma possibilidade de mudança dessa regra? Por exemplo, se o governo entender que seria... Sim, há uma discussão externa. Hoje eu participei de um evento agora cedo aqui em Recife, inclusive com o meu colega Ricardo Pena, que é o presidente da Privic, né, tá aqui, veio ontem, chegamos ontem juntos no mesmo voo, e um dos temas foi esse, a mudança das regras atuais do equacionamento, que passa pela uma famosa resolução 30, CNPC 30. Isso, então, CNPC 30. A CNPC 30 precisa ser revisitada, ela está já no bojo das discussões do novo Conselho Nacional de Previdência Complementar, também está no bojo das discussões do grupo de trabalho que o presidente Lula criou ano passado para buscar alternativas sobre previdência. Um dos pontos
desse tema geral Previdência é Previdência Complementar, e um outro subponto é o equacionamento. Então, isso se tiver mudanças dessas regras, isso me traz uma outra resposta, que é o que eu já ia fazer a pergunta. Já ia fazer? Eu quero aproveitar e falar. Que é o seguinte, Marconi e meu querido Carlos, as medidas que nós estamos propondo agora para a redução de 46% do equacionamento não são as medidas finais, definitivas e pronto, se acabou, não se fala mais disso. Prego batido, ponta virada. Não é isso. Nós estamos nos colocando, assumindo esse compromisso com as entidades, com vocês, participantes, com todos vocês, a manter sempre lá atrás, quando você era um grevista, você falava assim, nós estamos em estado de alerta, né? Como é que é greve? Não, greve não está suspensa, é greve... Estado de greve. Estado de greve, né? Não estava em greve, mas estava em estado de greve. De greve, pois é. Então, nós vamos voltar num estado semelhante a esse, como também diz os escoteiros, sempre alerta. Então, nós vamos estar sempre com esse debate na mesa. Nós não queremos virar a página aqui e não trazer mais o debate. Nós queremos, sim, continuar discutindo. Inclusive, tendo essas mudanças na CNPC 30, que venham trazer mudanças favoráveis para a gente, para os participantes, fazer essas alterações também. Se a gente visualizar uma outra, digamos que lá na frente a gente aparece uma ideia, uma coisa que permita fazer algum tipo de alteração que vá reduzir. Vamos fazer. Próximo ano, em julho, tem a discussão da taxa de juros de novo. Vamos voltar a discutir com todo mundo, mostrar para todo mundo, para os participantes. Então, o que eu estou colocando, a nossa diretoria atual tem colocado para as entidades, é que nós não vamos passar 7 anos, como foi feito, do último equacionamento para cá, para voltar ao debate do tema, para se discutir algumas alternativas. Nós queremos estar constantemente discutindo. Essas são as medidas que nós temos para hoje, para ser implementadas agora. Mas quem sabe no próximo ano a gente consiga outras medidas. Vamos continuar atrás, vamos buscar a solução, discutindo com vocês, discutindo com todo mundo entendendo. É um tema complexo, não é um tema fácil. De novo, repito, em Previdência não se tem soluções mágicas, né? Não temos, nós estamos com um tema bem complexo e estamos trabalhando com ele, e tem que ser com todo mundo junto, com a patrocinadora, que está lá participando com 50% do recurso, e com nós, participantes, que também estamos lá colocando 50% do valor, que vai ter um benefício de 100% para todos nós no futuro, né? 21 horas e 15 minutos, então estamos com 1 hora e 15 minutos desse bate-papo. E sem interromper. Sem interromper. Aqui é direto. Não pensei tem, que fosse grava, volta. Não, aqui é na lata. Aqui não tem ensaio, aqui é o bate-papo mesmo. O que falar está registrado, né? Não tem como, né? Mas a gente está se aproximando do fim aqui do nosso bate-papo. Eu quero aproveitar, e aí, para ser leal aqui aos colegas que mandaram as suas perguntas, eu acho que o tema de redução do equacionamento foi muito bem tratado aqui pelo Ricardo. Tá bem. Obviamente, consulte nosso site, nós temos todas as informações lá no nosso site. Isso. Eu acho que é importante, as entidades estão discutindo, obviamente a gente fica na esperança de conseguir avançar algo mais, mas o importante é que o canal está aberto, está discutindo, né? A gente, enquanto a APSEF e eu, no caso FENAG, que eu participo, a gente fica preocupado, por exemplo, o item principal... O item principal está na questão, obviamente, da pensão por morte, né? Isso é o principal. O restante eu vejo... Mas o pecúlio, eu já vi que as soluções estão avançando, e eu acho que isso aí deu um grande passo à frente, né? E, obviamente, trazer esses 2 itens que não estavam na discussão inicialmente, que é a questão do contencioso, e trazer a discussão, não como algo fato novo, como você falou. A taxa de juros é discutida... direto, constantemente é discutido, né? Ano a ano, vocês sentam na mesa, é o Copom da FUNCEF, para saber se qual a taxa adequada e tal. Obviamente a gente fica na expectativa, porque até quando falo sobre taxa de juros, uma coisa que me preocupa, fala assim, vamos aumentar a taxa de juros a um patamar maior. Tudo bem, você aumenta, mas nós estamos num cenário de queda de taxa de juros.
Né? Então, isso significa que vai ficar mais caro para a gente. Né? Eu tenho que rentabilizar tudo se a própria taxa de juros do governo está inferior à nossa meta, então nós vamos ter, os títulos públicos só não vão ser suficientes para você conseguir bater a meta. Então, não é uma coisa de padaria, é algo muito complexo, e aí precisa que a gente entenda e que a gente possa contribuir. Né? Obviamente, a gente quer o melhor dos mundos, né? que não diminua as expectativas de direito, né? Obviamente é isso que ele espera para os nossos representados, né? Mas sempre entendendo que existe um esforço e cada um vai ter que dar a sua parcela de contribuição e esforço para resolver algo que realmente aflige as pessoas. Né? As pessoas estão sendo atingidas com esse equacionamento, e eu acho que o principal de tudo é isso aí, olhar menos para o retrovisor, olhar mais o farol para frente, porque você vai buscando soluções já pensando nos passos seguintes. Né? Agora, digamos que essa proposta vá à frente e consiga ser implementada, e é claro que isso passa para discussão e ouvir também os participantes, mas aí o segundo momento vai discutir sobre os outros 50 vai ficar, né? 50 e poucos % ainda, né? Do equacionamento. 53, né? No caso, vai baixar a 46 ponto alguma coisa. Né? Então, obviamente, é uma coisa que não para por aqui, né? Porque ainda. Ninguém vai ficar satisfeito enquanto estiver pagando R$1 de equacionamento. Né? A ideia é que se busque uma solução para isso. E as entidades estão justamente aqui para contribuir, colaborar. Eu achei importante ser propositivo, é importante essa unidade das entidades, demonstrando a preocupação, cada um com a sua representatividade. Como eu falei, tem uns que representam os da ativa, tem uns que representam os aposentados, mas todos estão buscando uma solução, entendendo o todo. A gente olha os nossos representados, mas tem que olhar todos os colegas, os 55 mil que estão sendo afetados. Né? Eu acho que buscar sempre a melhor solução. Eu acredito que essa contribuição das entidades, a tendência é que ele vá chegando naquela solução que seja assim. Essa vai ser realmente uma solução que os próprios continuar perseguindo ela. Isso. Ô Marconi, só um adendo. É que quando se fala sempre a pensionista vai diminuir, a gente tem que lembrar que a pensionista paga também o equacionamento. Então, ela vai passar a pagar os 43% a menos também. Entendeu? Não é só... Não vai ter nenhuma perda de benefício. É pouco. Eu, ao menos, espero viver uns 10 anos mais, no mínimo. Você... Receber... Eu pago R$2.000 de equacionamento. R$1.000. R$1.000 vezes 12 vezes 13. Ô, Carlos. Vezes 10 anos. 130 mil. Viu, Carlos? Então você está na fila lá... É um apartamento novo que você vai ter que deixar aqui. Você está na fila lá do irmão Aires, da igreja, né? Nosso colega, né? Quando é que vai implantar isso aí, né? Pessoal, então, assim, a gente está chegando aí digamos, a reta final do nosso bate-papo. São 21 horas e 20 minutos. Mas eu vou fazer rapidamente umas perguntas que tem aqui. São perguntas fáceis. Eu acho que as mais difíceis que são perguntas que caem na prova. Ele já respondeu aí. Eu atendi o seu chamado, eu estou aqui para isso. Então, tem um aqui que no caso aqui, quem mandou foi o Kiko, sei lá. Vamos lá, ele diz assim, não sabe, por que a FUNCEF não atende? Isso é um assunto que eu vejo muito discutir, uns falam uma coisa, a FUNCEF apresenta a sua versão, mas é uma coisa que acaba incomodando algumas pessoas. Por que a FUNCEF não atende ao disposto na Instrução Normativa da Receita Federal 2060 e emite o comprovante anual do rendimento conforme está previsto? De vez em quando eu vejo essa discussão. O que existe de verdade em relação a isso aí? Não, que, inclusive, isso aí é da diretoria do nosso Rogério Vida, né? Isso aí. Não, primeiro é o seguinte, nós emitimos os rendimentos, o demonstrativo correto, da forma que a legislação o diz. Desde o ano passado é um outro tema que veio, que, como você falou, nós estamos sempre olhando para frente, buscando soluções e não estamos esquivando de nenhum problema. Quando nós chegamos, sua escola, eu quero saber de todos os problemas que tem, coloque na mesa, para que a gente vá enfrentando cada um deles aí, vencendo e tendo resultados positivos. Esse é um deles. Ano passado mesmo, já nos reunimos com a Receita Federal, tivemos várias conversas, não são conversas fáceis, tem vários entendimentos divergentes em relação ao que a gente gostaria que fosse. Então, primeiro que a gente estava tratando para aceitar todo mundo que já tem liminar, né, para que já reconhecesse isso de forma imediata. Nós temos 14 mil pessoas com processo na Justiça contra a Receita Federal e também contra
colocando também a FUNCEF na parte, né? Isso. Então, nós colocamos isso para eles. Olha, são 14 mil, para vocês contribuintes, são 14 mil contribuintes que estão aqui em litígio com a Receita, que todo ano tem problema, que vai para a malha fina e tal. Então, primeira coisa, nós estamos fazendo o demonstrativo como a legislação diz, como as regras, as normas dizem. Então, porque nós somos uma fundação, uma empresa privada. Nós não podemos fazer o rendimento, o demonstrativo de rendimento para uns que têm ação na justiça de um jeito, colocar num campo diferente, e para outro botar no outro campo. Eu tenho que seguir as regras que a Receita Federal diz, porque senão quem vai ser atuado vai ser a fundação, vai ser o diretor Rogério Vida, que imediatamente é o CPF dele que está direto, dele e o meu. Então tem que fazer seguindo as regras. Então nós não fazemos diferente do que está na regra. Isso é a primeira coisa, ficar claro. Segundo, temos discutido muito com eles para buscar a solução para esse problema. Repetindo, eu falei para eles, cara, são 14 mil pessoas na porta de vocês todos os anos. E o pior, quem vai na Receita Federal lá do Piauí tem um entendimento, quem vai na Receita Federal aqui em Pernambuco tem outro entendimento, que dependendo do auditor da Receita que atender, tem um entendimento diferente. Então, o nosso colega recebe uma orientação lá em Brasília de um jeito, lá em Santa Catarina de outro, lá no Ceará de outro, aqui em Pernambuco de outro. Quando se junta todo mundo que vai discutir esse tema, não, aí fica achando que está errado, né? É porque realmente, dependendo do auditor que vai atendê-lo, tem um entendimento e tem uns que já resolve logo, e tem outros que não, que pede mais documentação e tal. Então, esse é um debate que a gente continua tendo com a Receita. O que eles colocam? Que é necessário ter uma mudança legislativa ou então uma decisão final de uma ação que nós somos coparticipantes, que está no STJ discutindo esse tema, em que, inclusive, nossos advogados estão participando desse debate no STJ. Nós também temos feito algumas incursões dentro do STJ, apresentando esse debate. Fizemos agora no Congresso, quando a gente estava discutindo a reforma tributária, né, que nós tivemos aquela grande vitória lá em relação aos fundos de pensão que ia ser tributado, e a gente conseguiu que no relatório final aprovado pela Câmara não o fosse, e agora está no Senado Federal a discussão. Então, o que a Receita, os técnicos colocam para a gente, ou muda a legislação, para poder a gente mudar aqui internamente, ou tem uma ação definitiva no STJ, daquela que está bem encaminhada. Então, nós estamos trabalhando nas duas pontas, né, principalmente no STJ, para ver se a gente consegue um ganho definitivo nisso, para que todo mundo que tem essa ação não tenha esse problema, essa dor de cabeça que tem. Repito, são 14 mil pessoas, Carlos, que têm ação na Justiça, que todo ano tem essa confusão. Inclusive, agora a Previ, que fez um questionamento à Fundação, nós tecnicamente respondemos, mandamos para eles, estão analisando. Eu até fui na Previ, que disse, olha, aproveite esse questionamento e nos ajude também a ir no governo federal para que a gente consiga mudar lá na COCIT, mudar uma resolução interna que eles têm. O que a Receita disse é que realmente precisa de uma norma legislativa legal para fazer essa alteração. Aqui em Pernambuco nós resolvemos. A gente faz um expediente e já há 2 anos a gente tira todo mundo da malha e prepara para fazer nesse terceiro. A orientação da associação e o pessoal vai lá e resolve. Tem estados que não é dessa forma, né? Aí realmente fica difícil. Deixa eu então aqui só avançar, nós estamos aqui nos momentos finais. Temos aqui uma pergunta, eu vejo que, eu vou só ler em respeito ao que foi enviado, mas já vi que foi basicamente respondida. Essa pergunta é da Terezinha Leandro, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de perguntar ao presidente Ricardo como estão os estudos com relação à diminuição da prestação do crédito dinâmico, você já falou, né? Logo no início falou aqui. Aqui também tem a seguinte pergunta: tem previsão para a implementação da proposta de equacionamento? Você já falou aqui também, foi bastante explorado isso aqui. Final do ano a gente implementa. Isso. E gostaria de saber também se a Caixa vai apreciar outras propostas. Você também falou. Estamos discutindo com eles. Proposta, toda proposta que envolve a patrocinadora, a gente tem que estar junto com eles, com a patrocinadora, né? Certo.
Então, nós estamos nesse trabalho constante, Marconi. Tá, tem uma pergunta aqui do Charles, é o seguinte: no seu entender, a rentabilidade apresentada nos valores das cotas do novo plano estão condizentes com as apresentadas no mercado financeiro atual? Não sei se você já respondeu. Não, né? pergunta. Tá. É bom até para poder a gente ver que também não é só Reg Replan. Reg Replan é um dos principais problemas que nós temos, né? Mas nós temos o não saudado, né? Que está bem encaminhado, foi resolvido. Nós temos o REB e temos o novo plano, né? O novo plano é o nosso grande plano em formação, plano em crescimento, que é esse plano de cotas, que não é o saudado, não é um BDzão, como a gente fala, do Reg Replan. Então, as cotas variam, primeiro porque nós também estamos discutindo isso com o governo federal, principalmente junto ao Conselho Monetário Nacional, a CMN, e também a Previc, fazendo esse debate sobre marcação na curva, marcação ao mercado. Então, as cotas hoje do nosso novo plano, elas variam por conta dessas variações do mercado. Certo. Nós temos vários títulos hoje que a legislação diz que tem que ser marcado ao mercado. O que é marcado no mercado? O que é marcado na curva, Carlos? Marcado na curva é quando eu vou esperar aquele título vencer, chegar até o seu vencimento. Então, eu comprei um título agora, IPCA mais 2045. Então, eu coloco ele e eu não sei que eu não vou mexer nele. Eu vou esperar ele vencer em 2045. Então, eu marco ele na curva que eu vou ter o seu rendimento lá no final do seu vencimento. Marcar mercado é quando há uma possibilidade de eu vender esse título a qualquer momento. Posso vender hoje, posso vender amanhã, posso vender segunda-feira. Quando eu faço isso, a venda desse título ele depende do preço de mercado, né? Então, há um preço de mercado negociado na B3, em que a gente negocia o valor daquele título. E essa variação, esse valor, ele varia todos os dias. Por isso que pode ser um dia estar um valor menor, um valor maior, pode estar negativo. Aí as cotas ficam negativas muito por conta disso também, desses títulos marcados a mercado, porque há variações no dia a dia. Então, inclusive tem pessoas que estão se aposentando agora no PDV e aí estão esperando dar entrada, não dá entrada hoje, porque hoje o valor está negativo. Vou deixar para dar entrada amanhã, ver se o mercado amanhã está melhor, está positivo. Então, por isso o que acontece, aí ele pergunta, está adequado? As regras atuais nos impõem esse tipo de situação. E eles estão adequados porque, primeiro, nós estamos fazendo todo um trabalho junto a esses ativos, procurando adquirir ativos melhores e procurando, quando é títulos, fazer um trabalho de aquisição de títulos. Inclusive, agora, aproveitar essa pergunta dele, nós ano passado, estávamos esperando que agora, nesse início de ano, a taxa de juros fosse cair e continuar numa queda ascendente. Deu uma reviravolta, não caiu. Muitas confusões macroeconômicas no Brasil não caíram. Pelo contrário, a curva foi abrir novamente a curva de taxas de juros, a curva longa de taxas de juros. Isso fez com que os títulos públicos também aumentassem suas taxas. Então, chegamos a ter título a 6,30, 6,50, né? Chegou até um pouco mais 6,50 há uns 10, 15 dias atrás. E nós fomos ao mercado, nós aproveitamos isso, principalmente dentro do Reg Replan, nós compramos bastante títulos nesse ano. Esse ano nós compramos 3,7, quase 3,8 bilhões de títulos públicos, aproveitando o mercado que estava só para o Reg Replan, a uma taxa média de 6,2%, 6,20%. Então, conseguimos fazer esse trabalho que a gente chama de imunização da carteira. A gente saiu aqui, conseguimos melhorar, aproveitar essa janela e sair de alguns ativos, principalmente em bolsa, que não estava rendendo, e fomos para títulos públicos. Isso faz com que a gente já melhore a análise agora da taxa de juros. Por exemplo, a nossa análise de taxa de juros desse ano já é diferente da análise que foi feita no ano passado, porque a composição da nossa carteira mudou graças a esse trabalho que a nossa área de ativos fez e a essa oportunidade de rendimento desses títulos públicos. Então, nós estamos nesse dia a dia, olhando o mercado, vendo as oportunidades que temos para ter uma carteira de ativos cada vez melhor para todos os planos, não somente para o nosso Reg Replan. E o novo plano é o nosso grande desafio também, porque é um plano novo, é um plano que todo mês entra um volume grande de recursos que nós temos que estar acompanhando. É um plano que nós estamos falando de 40, 50, 100 anos futuro, né? Nós temos colegas da Caixa que vão entrar agora nesse concurso que a Caixa está fazendo, está concluindo. Então, eles, agora com a adesão automática, vindo à FUNCEF,
vão contribuir aí pelo menos no mínimo 40 anos. Vão viver mais uns 50, 60 anos. Então, nós estamos falando de um plano muito longo e que a gente tem que estar com esse olhar e buscando alternativas para dissolvência, né? A gente já falou sobre isso aqui também, para esse plano aí, que é o novo plano. Bom, 21 horas e 32 minutos, estamos realmente chegando aí no finalzinho aqui do nosso programa. Eu queria só reforçar, o Ricardo já falou aqui, sobre o PLP 68, que tramitou na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. O PLP, na verdade, é um projeto de lei complementar. O PLP está regulamentando a reforma tributária. E aí tinha uma questão lá, tem um dispositivo que estava tributando... Isso, com o IBS, os fundos de pensão. Os fundos de pensão. Porque lá foi colocado fundos de pensão, previdência privada, e não foi feita a distinção entre aberta e fechada. Nós somos fechados, nós não visamos lucro, nós não vendemos nenhum produto. Então, nós falamos isso para os parlamentares, fomos ao governo também, conversamos com a área técnica do governo, mostrando essa diferença e que não caberia ter imposto para a gente. Então, nós colocamos lá, se tiver esse imposto, quem vai pagar são os participantes, somos nós que vamos estar pagando, porque nós somos uma associação, uma comunidade fechada entre nós, né, em que nós colocamos aquele rendimento e, ao final, colocamos aquele recurso, oferimos algum rendimento de aplicação, se der lucro, divide entre nós. Se der prejuízo, também divide entre nós. É o que está acontecendo. E qualquer custo a mais, todos aqui pagam, né? Isso. E a gente já paga o imposto de renda ao final, quando a gente vai receber aquele benefício, né? Ou sacando já direto, ou via o benefício, onde tem a tributação normal nossa. Então, colocamos isso, isso também foi bom porque demonstrou a força do nosso segmento, todas as entidades estavam juntas, todas as associações estavam juntas, a FENAG estava junto, a FENAI estava junto, a ANAPAR estava muito presente também junto conosco lá, então a ABRAP. Então, nós fizemos um trabalho realmente bem coordenado, fizemos muito barulho lá no Congresso. Agora eles sabem o que é previdência, complementar, discutiram bastante. Tivemos também um apoio importantíssimo, quero deixar aqui registrado, da nossa deputada Érica Cocai, nossa colega da Caixa de Brasília, deputada federal. Foi fundamental a participação dela para que a gente conseguisse esse resultado positivo, né? Isso. E como diz o bordão, né? A luta continua. Isso. Porque ela está no Congresso, ela tá no Senado, na verdade, né? Ela foi para o Senado agora, saiu da Câmara, foi para o Senado. Então, agora nós já estamos marcando aqui o retorno no Senado, as tratativas com os senadores para que a gente consiga vencer definitivamente esse ponto. Eu trouxe esse tema justamente para reforçar a importância do papel das entidades representativas auxiliando, né, os pensão aí, nesse trabalho no Congresso, né? Então, o Senado, digamos assim, vai começar novamente esse trabalho dentro. É claro que houve um avanço, obviamente, mas existe o risco pequeno, mas existe de uma alteração no Senado. Mas o trabalho nosso é justamente junto às lideranças, né, as lideranças dos partidos, junto os que compõem a mesa do Senado e as entidades, tanto as nacionais quanto... Porque quando a gente fala em trabalho no Congresso, a gente tem a doce ilusão de que as entidades federais elas vão chegar no Congresso e resolver. Mas quem está lá no Congresso foi eleito pelas bases. Então, o trabalho das associações locais é fundamental. Né? Porque se você chegar lá, o presidente da FENAG solicitar uma agenda com um determinado parlamentar, ele vai até receber. Mas se disser assim, o presidente da associação do estado dele, ele faz questão de receber. Então, as entidades associativas dos seus estados têm que começar já, coordenado pelas federações, e as associações nacionais, esse trabalho já de articulação para garantir que o que foi decidido na Câmara seja ratificado no Senado. Porque tem muito a ver, já o que está lutando aqui para resolver de equacionamento, já tem uma perda aí da frente. Exatamente. Com essa tributação. Então é importante o envolvimento de todos para que a gente consiga ratificar, que o Senado ratifique, mantenha lá, ou se mudar, que mude para melhor o texto que está lá na Câmara, né? Marcos, então, você que é um homem da igreja, as escrituras tem lá orar e atentar aí, né? Não basta só orar, tem que orar. Orar e estar atento também. Orar e vigiar, né? Também, né? É isso aí. Pessoal, então assim, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, nós estamos aqui às
21 horas e 37 minutos, quase 1 hora e 40 minutos de bate-papo. Não foi nem um pouco cansativo, porque é um tema de interesse de todos. Tenho certeza que todo mundo aí está participando, atento. É importante esclarecer que esse programa está sendo... está ao ar agora, mas vai ficar à disposição no nosso canal do YouTube. Então, nós vamos divulgar amplamente o link para o acesso. Eu pedi o apoio, inclusive, aqui do Carlos Alberto, que divulgue o link com o pessoal que faz parte da IAP. A gente divulgou nacionalmente, então tem várias entidades nacionais que estão aí acompanhando esse nosso bate-papo. E tenho certeza que foi muito produtivo no sentido de esclarecer. Não significa que mudou a opinião. Pode até, eu acho até que muda a opinião de algumas pessoas, né? Mas o mais importante é provocar as pessoas a entender melhor o que está acontecendo com a FUNCEF. As entidades vão continuar buscando a melhor proposta possível, mas assim, defendendo que quem vai decidir, quem deve decidir sejam os participantes, ratificada, obviamente, pela decisão da parte da FUNCEF e da Caixa. Agradecer ao Carlos Alberto, muito obrigado. Ricardo, eu digo que Pernambuco é um exemplo para todo o Brasil. As entidades têm uma unidade que funciona de fato. Nós estamos sempre juntos, né? As demandas que existem, nós nos reunimos, a IAP, sindicato, a APSEF, a AGCEF, e assim, sempre que preciso, a gente se reúne e vamos trabalhar junto à pauta. E que isso seja sempre de exemplo para o Brasil todo, porque é importante a unidade das entidades que representam os empregados da Caixa. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação aqui. A gente fica muito feliz pela sua primeira participação de muitas outras, se Deus quiser. Falou pouco, Carlos. É mais frio. Gente, agradecer primeiro a Marconi pelo convite, agradecer mais uma vez a disponibilidade do Ricardo e, por fim, pedir desculpa pela noite. Eu estou de óculos escuros, porque eu estou fazendo um tratamento de vista e a luz... Quando ele entrou ali, eu pensei que era o Conde Solbrega, estava entrando aqui, o cara de óculos escuros aí. Tem um minuto? Tem, com certeza, fica à vontade. Gente, eu queria fazer um convite especial a vocês que estão se aposentando agora pelo PADV, para vir conhecer a nossa associação, a Associação de Aposentados. Não precisa se desvincular da APSEF, aqueles que já estão na APSEF. É que a nossa mensalidade é uma coisa tão pequenininha que você não precisa se desvincular de nada. Nossa mensalidade é de R$ 46 e temos um mundo de coisas junto com a nossa federação, com a FENACEF. Nós somos especialistas em aposentados e defendemos, quer administrativamente, quer juridicamente, o direito dos aposentados. Só para ter uma ideia, na área social, nós fazemos cerca de 6 festas por ano, inclusive com fraternização. Nosso associado não paga nada. É 0,800 bebida, comida, conversa. É um papo gostoso de aposentados que vocês vão começar a imaginar a partir de agora, né? E nós temos jogos da FENACEF, nós temos encontros nacionais de coral, temos simpósio e tudo a associação colabora para que o associado possa ir. Nós temos um lastro bom e esperamos vocês para aumentar esse lastro. Mais do que a participação física, nós queremos amor, porque aposentado é isso. O aposentado é aquele que está em contato sempre com seus colegas, ex-colegas da Caixa, e sempre trocando ideias. E aí vem o convite final. Vocês estavam na Caixa, quem botava o pão era a Caixa, agora é a FUNCEF. Nós temos que estar atento com a FUNCEF. E faço a pergunta, vem para a Caixa, você também, para a Associação dos Aposentados, vem. Muito bem, eu quero um minutinho também, rapidinho. Eu quero o meu minutinho também, dizer o seguinte, para os colegas que estão se aposentando, a sua história, a sua jornada da Caixa acaba aqui, mas a sua história com a APSEF continua por muitos anos, viu? Estamos junto com vocês, inclusive é importante que a própria IAP faz isso, mas durante os 2 próximos anos, os aposentados precisam do apoio das entidades, porque é o período que ele tem ainda de reclamar em juízo algum direito seu. E as entidades como a APSEF, a própria IAP e a AGCEF vão estar prontas para defender os seus direitos. Então, a sua história pode até acabar da Caixa, da sua jornada, mas a história conosco continua e por muitos anos vão estar sempre ao seu lado.
Ricardo, agradecer a você, mais uma vez, agradecer a você. A gente, é uma honra. É o segundo diretor da FUNCEF que vem. Nós estamos no 4º programa, já temos dois programas com a FUNCEF participando. Para a gente é uma honra. Tem outros nomes que nós estamos tratando de vir, mas assim, a gente, nosso podcast não é um podcast que trata de assuntos caseiros, né? É um podcast que traz o interesse dos colegas do Brasil inteiro. Nós tivemos o Rogério Vida, já tivemos aqui a nossa... o Rogério, o primeiro foi o primeiro podcast participou o Orlando, e teve também Maria Fernanda Coelho, o penúltimo, que agora é a nossa ex-presidente e ela agora é diretora do BNDES. Né? E agora estamos sendo presenteados nesse momento crucial com a participação do Ricardo Pontes, que para a gente é uma honra, um colega nosso da Caixa, que assumiu esse desafio grande de estar à frente da FUNCEF, né, com todos os seus problemas e com todos os seus desafios, mas sem desanimar, tem feito um bom trabalho e a gente fica honrado de recebê-lo aqui, Ricardo. Eu que agradeço, Marconi, agradeço a você, agradeço a PCF, né, aqui de Pernambuco, um prazer novamente repetir, é um prazer estar aqui com vocês. E dizer que esse trabalho, Carlos, o trabalho de vocês, para nós, para todas as lideranças, né, nós lá que estamos na diretoria da FUNCEF, é importantíssimo, porque nós temos 140 mil participantes. Né? Eu não consigo chegar e falar diretamente com todos os 140 mil, mas eu consigo conversar sempre, periodicamente, com todas as entidades, né? Seja com as ASEAs, que você aqui representa, seja com as APCFs, né? Que você representa, Marconi, e também com as federações nacionais, tanto na FENAI como também na FENAG. Então, o trabalho de vocês, para nós, é fundamental, para poder a gente transmitir esse nosso recado, colocar todas as informações. Nós estamos trabalhando com um lema lá forte de mais transparência, de mais informação, levar todas as informações possíveis e devidas a vocês, e só consigo chegar a todo mundo através das entidades. Então, quero aqui agradecer essa oportunidade, porque através aqui de Pernambuco, através da PCF aqui em Pernambuco, é que a gente consegue chegar a todos os nossos participantes aqui do estado, né? E nesse caso aqui, que é um podcast que vai para todas as mídias, né? Termina abrangendo até outros estados, né? E outras federações. Então, é um papel fundamental que vocês exercem, atuam e trabalham, que só vem a somar ao nosso trabalho. Só vem aqui a agregar e faz com que a gente consiga esse objetivo nosso de estar mais presente e ser mais transparente em tudo que nós estamos trabalhando lá. Em todo lugar que eu passo, sempre repito isso. Nós estamos lá cuidando do nosso patrimônio, nós estamos cuidando lá do nosso dinheiro. Então, é um dinheiro que é colocado lá por nós todos os meses, um dinheiro que é um recurso que é colocado lá pela nossa patrocinadora Caixa, e nós temos que geri-lo bem, porque é o nosso futuro, a garantia de uma vida melhor para a gente no futuro, né? Inclusive a minha. Eu também estou trabalhando em causa própria, que eu também quero esse benefício lá na frente. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Sempre que for possível, eu estarei para que a gente possa conversar, esclarecer, tirar mais dúvidas. Como você falou, às vezes num bate-papo, numa conversa como essa, clareia muito mais as coisas e as pessoas terminam tendo outra percepção. Às vezes eu era contra ou era a favor de uma coisa, porque muitas vezes a gente não conhecia com certa profundidade. E aí, um bate-papo como esse ajuda todo mundo a ter esse conhecimento e formar-se a sua própria convicção. Muito obrigado mais uma vez. Tá, então a gente fica feliz chegando aqui ao final desse programa. Agradecer aqui a Laís, que está dando o apoio. Tem uma presença aqui da Amparo, está no estúdio aqui, a esposa do Ricardo Pontes, de Hortência Kelly, minha esposa, está aqui também. As mulheres não sentaram à mesa aqui, mas estão aqui junto da gente aqui, participando, acompanhando tudo, dando um feedback, né? Então a gente fica feliz. Agradecer, mandar um abraço a todos os presidentes da APCEF que estão nos acompanhando nesse momento, o presidente de AGCF, de AEA, ao nosso presidente Takemoto da FENAI, a nossa presidente do Conselho Deliberativo, Salete, a nossa, assim como eu, paraibucana, né? Saudações paraibucanas. Ela nasceu na Paraíba, mas
passou a viver em Pernambuco, assim como eu nasci em Campina Grande e moro hoje em Caruaru, né? Então, paraibucano assim como eu. Agradecer a cada um de vocês, pessoal, a gente fica feliz por essa contribuição que o nosso podcast traz, o Apcast, o podcast do pessoal da Caixa. Agradecer ao pessoal da Recreative Lab, esse estúdio maravilhoso que tem sido um grande parceiro nosso. Agradecer à equipe da Articulando Comunicação, que dá todo o apoio de comunicação à nossa APCE Pernambuco. Um grande abraço a todas e a todos, que Deus os abençoe.